Faltam 12 jogos no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Se você dividir o campeonato em 3 partes, você vai ter justamente 3 partes ali de 12 jogos, mais ou menos, né? 2 partes de 13 e uma de 12. Isso faz com que a gente esteja chegando agora à terceira parte do Campeonato Brasileiro. E se na primeira parte o Fluminense inexistiu no Campeonato Brasileiro, foi um time horroroso. Na segunda parte foi um time bom, forte, que pontuou muito, mas que só conseguiu, no máximo, respirar dentro do campeonato. Essa terceira parte a gente vai precisar repetir uma campanha boa, uma campanha com muitos pontos, para poder escapar do rebaixamento. Primeira missão é hoje aqui em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, o atual lanterna do campeonato. Uma partida contra uma equipe que, apesar de estar jogando em casa, das últimas 20 vezes que entrou em campo, só ganhou 2, perdeu 13. Então, um jogo onde o Fluminense precisa mostrar o seu favoritismo, principalmente depois daquela vergonha que foi a atuação contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, que deixou o Fluminense de fora da Copa Libertadores. A gente foi eliminado de uma maneira vexatória lá na Arena MRV. Tudo que você precisa saber sobre Atlético Goianiense e Fluminense hoje, aqui no Antônio Ascioli, em Goiânia, se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, enquanto estiver rodando a vinheta, já dá aquele like e se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Estou aqui em Goiânia para poder fazer a transmissão e toda a cobertura de Atlético Goianiense e Fluminense, que acontece neste domingo às 4 da tarde. E aí você sabe, né? Se o jogo é 4 da tarde, é porque o jogo, né, é transmitido pela Globo na maioria das vezes. Não é para o Brasil inteiro na Globo em TV aberta, tá? Para o Brasil inteiro é pelo Premiere na TV paga. Mas você sabe também, independente de quem estiver narrando na Globo, narrando no Premiere, você tem aí uma obrigação, obviamente de brincadeira, mas você vem com a gente no YouTube aqui mesmo no Raiz Tricolor, você sintoniza aqui, clica aqui na hora da partida para acompanhar a minha narração, os comentários do Vitor Lessa, os comentários também ali, as reportagens do Cauã Tinoco, tem o pré-jogo também com o Fio, o pós-jogo também com o Renan Laranja Tricolor e toda aquela cobertura de só quem tá aqui consegue fazer, né? Então estaremos diretamente do Antônio Ascioli para fazer a partir das 2 da tarde essa cobertura, mas você que vai só assistir o jogo, vem com a gente, bota o áudio da nossa transmissão e a imagem da TV fica sincronizado. A gente, na verdade, chega às vezes até antes da televisão, então dá aquela moral aí pra gente. Um breve histórico, tá? 24º jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense, esse de hoje. A gente ainda leva uma vantagem grande ainda em vitórias, tá? Tá 11-8 em vitórias com 4 empates. Só que a gente não ganha do Atlético Goianiense desde 2020. Desde 2020, quando a gente ganhou com um gol de cabeça do zagueiro João Vitor, que já passou pelo Corinthians, hoje está no Vasco. E a gente foi eliminado no jogo de volta quando ganhou esse jogo. São 7 partidas com 6 derrotas e um empate por 0-0 em 2021. Assim, é uma tragédia enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Aqui no Antônio Ascioli, que é um estádio que voltou a ter jogo há pouco tempo, a gente tem 3 jogos e 3 derrotas. Perdemos em 2020 por 2-1, em 2021 por 1-0. Esse jogo, inclusive, foi o único jogo que eu fui lá no Antônio Ascioli. E perdemos, aí esse eu não estava, mas de uma maneira vexaminosa também, por 3-2 em 2022. Isso faz com que alguns torcedores tratem o Atlético Goianiense como uma pedra no sapato do Fluminense. E vai lá, historicamente, eu posso até concordar mesmo. É um time que incomoda muito mais o Fluminense do que deveria incomodar. Mas isso não entra em campo com esses jogadores, com os jogadores que estão atualmente no Atlético Goianiense. Não é o tipo de situação que você vai olhar e vai falar bem assim, tá aí, não, esse retrospecto, a camisa, não chega a ser nesse ponto, não. Por exemplo, eu poderia dizer que o Alix, né, o zagueiro do Atlético Goianiense, depois eu vou escalar aqui com calma o Atlético Goianiense, tem uma memória muito ruim, porque ele foi expulso e era titular daquele time que toma 7-0 do Fluminense contra o Volta Redonda no Carioca do ano passado, e nem por isso eu tô falando que a gente vai dar 7-0. Histórico é histórico.
a gente fala, a gente que é jornalista, a gente que é torcedor, a gente brinca e tal, falando ali sobre tabu e etc. Mas dentro de campo não entra isso. Dentro de campo entra, sabe o quê? Posição na tabela. O Fluminense entra em campo neste domingo na 18ª posição, tá? Com 27 pontos ganhos em 26 rodadas. É uma média muito baixa, né? O Fluminense, lembrando, tem um jogo atrasado ainda contra o Atlético Goianiense e torce por outros resultados nesse domingo, se ganhar o seu jogo. A situação do Fluminense é tão crítica que se ele perder para o Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição com 18 pontos em 27, como eu falei, um time que nos últimos 20 jogos ganhou apenas 2, que vem numa sequência muito ruim, a ponto dos jogadores, quando vão dar entrevista, terem que falar, a gente vai lutar até o final, né? Enfim, se o Fluminense não ganhar esse jogo, aí eu vou me preocupar num nível muito grande com esse rebaixamento. Eu tô preocupado já, tá? Mas eu ainda tô confiante de que a gente escapa. Acho que o que o Fluminense demonstrou no Campeonato Brasileiro, sobretudo nesse segundo terço ali, né, que foi a era Mano Menezes, você pega o primeiro terço com 11 jogos com o Diniz, 2 jogos com o Marcão, 13 jogos que a gente fez só 6 pontos. Você pega os 13 jogos seguintes, né, agora do Mano Menezes, o Fluminense fez 21 pontos. Foi um dos melhores times pegando dentro desse recorte. Se repetir esses 21 pontos agora nos 12 jogos que faltam, né, um jogo a menos ali na conta, mas se fizer um desempenho, fizer 20 pontos, por exemplo, nesses jogos que faltam, o Fluminense vai a 47 pontos e escapa tranquilamente, pegando até uma vaga na Sul-Americana. Então, o objetivo é resolver, é repetir o desempenho que já teve na mão do Mano Menezes. Qual que foi o grande mérito do Mano Menezes? Ele chegou e não perdeu ponto bobo. O Criciúma fora de casa conseguiu um empate, jogo difícil, conseguiu um empate. O Internacional em casa, um time que estava bambeando, mas que hoje em dia a gente vê, tá disparado, disparou na tabela e está disputando a parte alta, empatamos em casa. Corinthians em casa, pô, beleza, não jogou tão bem, empatou. Agora, quando pegou Cuiabá fora, quando pegou adversários, o próprio Bahia em casa mesmo, que estava numa época muito ruim, o Fluminense ganhou, não deixou de aproveitar oportunidades e é importante deixar claro isso daqui. Empatar com o Atlético Goianiense hoje, em qualquer que seja a possibilidade, não pode ser encarado como uma oportunidade. A gente pode sair perdendo por 6-0. Se a gente for no segundo tempo e empatar 6-6, a gente vai ficar Fluminense, histórico e tal. Dito isso, quando apito final, a gente vai ter perdido 2 pontos. Porque não dá pra perder ponto pro Atlético Goianiense. A gente tá pegando o Atlético Goianiense num momento privilegiado. Qual que momento é esse? É um momento onde o Atlético tá muito mal, não tá jogando nada, o treinador deles é um treinador fraco, o time já tá meio desestimulado, mas ainda não tá num ponto onde eles já estão rebaixados e os times adversários estão mandando aquele incentivo financeiro, a famosa mala ali para eles jogarem melhor contra o Fluminense. Ainda não tá nessa fase, então é a melhor fase para poder pegar. Dito isso, a gente vai ver a bola em campo aqui agora, mas talvez que você tenha visto essa abertura toda e não tá acostumado a ver meus vídeos, eu falo abertamente aqui as coisas, tá? Eu não fico medindo palavras não, porque às vezes as pessoas veem assim, tá falando isso tudo, tá contando vitória. Não, meu amigo, eu tô analisando o que é a partida. E a partida é, sim, de um favoritismo do Fluminense, porém, baseado no último jogo, a gente tem que ter sempre um pé atrás e cogitar realmente uma não vitória hoje. E uma não vitória hoje, eu vou repetir, vai ser ponto perdido, porque o Atlético está fazendo um campeonato muito ruim, como eu falei, sobretudo nas últimas rodadas. Mas vamos para a parte do bola em campo, onde a gente comenta como o Fluminense e o Atlético Goianiense podem jogar. Vamos lá, tá? Vou botar o nosso campinho aqui na tela para mostrar para vocês que o Fluminense tem um desfalque, efetivamente, dentro do seu time titular, que é o zagueiro Thiago Silva. O Fábio é o goleiro, Samuel Xavier provavelmente na lateral direita. Se o Mano Menezes não fizer nenhuma troca, a gente deve ver uma zaga com Antônio Carlos e Thiago Santos, uma lateral esquerda com o Diogo Barbosa, né? O Gabriel Fuentes viajou, o Marcelo não, né? Thiago Silva e Marcelo ficaram de fora por questões físicas, o Marcelo poupado, e aí eu repito algo que eu falei no vídeo de ontem, eu sinceramente acho que se o Marcelo ele tá precisando ser poupado dessa viagem, depois de não ter jogado na quarta, aí ter sido titular contra o Botafogo e ter jogado alguns poucos minutos na quarta seguinte contra o Atlético Mineiro, ele já tá precisando ser poupado de novo, sendo que a gente vai ter um jogo quinta contra o Cruzeiro e depois uma paralisação de 2 semanas.
realmente tá na hora dele repensar ali se ele tem condições físicas de jogar no Fluminense mesmo pro ano que vem. E acho que na dúvida da lateral esquerda, o Gabriel Fuentes até agora não fez nada que fosse suficiente para poder tomar a posição do Diogo Barbosa, mesmo o Diogo Barbosa sendo muito mal na quarta-feira. No meio de campo, a dupla de volantes padrão, né, Facundo Bernal e Martinelli. O Nonato provavelmente, né, deve se afastar e só voltar depois da data FIFA. Talvez volte contra o Cruzeiro, mas acho pouco provável, não viajou para cá. De opção para essa posição tem o Lima e o Vitor Hugo, né, são os dois que viajaram. Ganso, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Eu não cravo o Kevin Serna titular, tá? Acho que o Keno pode acabar roubando a posição. Não fez uma boa partida na quarta-feira também, e diferente do que eu falei em relação à lateral esquerda, o Diogo Barbosa, o Gabriel Fuentes não fez o suficiente, o Keno já fez o suficiente, talvez, para tomar a posição do Kevin Serna. Há uma possibilidade do Germancano titular? Diria que há uma possibilidade, sim. Muito grande? Talvez não, né? Vamos ver como o Fluminense vai desempenhar nesse jogo, porque se eu for fazer uma análise tática do que foi o Fluminense no último jogo, eu vou ficar em silêncio aqui. Foi um time que foi amassado pelo Atlético Mineiro, mas é hora do Fluminense dar uma resposta também, mostrando que, cara, a gente foi amassado pelo Atlético Mineiro por méritos do Atlético. A gente não conseguiu jogar, a gente teve muita dificuldade, o Atlético foi muito bem, dito isso, agora zerou e a gente vai escapar e vai mostrar do que a gente é capaz. Do outro lado, tem um time treinado pelo Humberto Louser, que eu acho, particularmente, um treinador fraco, não acho um bom treinador. Os trabalhos dele, principalmente o trabalho dele no esporte, foi pavoroso. Trabalhou recentemente no Guarani também, enfim. Ele está no Atlético Goianiense há poucos jogos, inclusive foi com ele que o Atlético Goianiense venceu esses 2 jogos mais recentes, porém ele vai ter problemas de desfalque, né? O Guilherme Romão, lateral esquerdo, foi suspenso pelo STJD na sexta-feira e por isso está fora do jogo. Interessante uma coisa só sobre ele, tá? Ele não tem numeração fixa, o Atlético Goianiense. Ele escala do 1 ao 11. Fica aí o mérito para o Humberto Louser, tá? Então, tipo assim, se o Ronaldo for reserva, ele vai ser reserva com a camisa 12. Não é numeração fixa, como, por exemplo, o Fluminense, quase todo time hoje do Brasil. Ronaldo é o goleiro, Ronaldo ex-Vitória. O Ronaldo, que é o titular, teve um problema muscular que fez com que o Pedro Rangel, emprestado pelo Fluminense, né, goleiro da base do Fluminense, agarrasse contra o Corinthians. E como o Pedro Rangel não pode jogar contra o Fluminense porque ele está emprestado, o Ronaldo vai voltar, não sei se está 100% recuperado, porque senão teria que pintar o terceiro goleiro do Vitória em campo, né? Na lateral direita, Bruno Tubarão. Na zaga, o Alex Vinícius, né, aquele que eu citei, Anderson Martins e Alejo Cruz, que é atacante uruguaio, mas com a saída do Bruno Tubarão, ele deve fazer a lateral esquerda. Então, perigo aqui nesse confronto com o Samuel Xavier, principalmente também em cima do Antônio Carlos, se a gente vir realmente o Antônio Carlos jogando na zaga pela direita, né? É um atacante, é rápido, o contra-ataque pode ser um perigo. Inclusive para mim, o principal norte desse Atlético Goianiense, tá? Rony tá de volta, o volante, né? Estava emprestado pelo Corinthians, não poderia jogar. Baralhas e Raudinei. O Atlético Goianiense tem um desfalque para esse jogo do Joel Campbell, o costarriquenho, que jogou a Copa do Mundo aqui do Brasil e que está suspenso por 3 cartões amarelos, então o Raudinei deve ser titular. Janderson, não sei quantos lembram, mas era um ponta que era do Botafogo, já fez gol contra a gente, inclusive. Luiz Fernando, esse Janderson era do Corinthians e o Luiz Fernando era do Botafogo. O Luiz Fernando fez gol contra a gente no primeiro turno. E o Jean Hurtado, atacante venezuelano, que já também jogou contra o Fluminense porque era do Red Bull Bragantino durante um bom tempo e neste ano pertencia à LDU e enfrentou a gente nos 2 jogos. Ele era titular da LDU nos 2 jogos contra a equipe do Fluminense pela Recopa. Esse provavelmente o time do Atlético Goianiense, como eu falei, um time que vai tentar ser franco atirador, se segurar. Não é um time que tenha muitos méritos assim dentro do Campeonato Brasileiro a ponto do Fluminense moldar o seu jogo para com o Atlético Goianiense. Acho que é justamente o inverso. O Fluminense tem que chegar, fazer seu jogo, controlar a partida, matar o jogo, principalmente no primeiro tempo.
e resolver a sua vida sem deixar nenhum drama. Tudo que o Fluminense não precisa nesse jogo é drama. Pode ser um 1-0 xoxo, sem criar muito, mas não pode tomar pressão no final. O Fluminense tem que mostrar autoridade contra o Atlético Goianiense, mas principalmente conquistar os 3 pontos e terminar os jogos das 4 da tarde, provavelmente fora do Z4, né? O cálculo é muito simples. O Fluminense ganhando, né, às 4 horas, vai estar acontecendo também São Paulo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza e Cuiabá não nos interessa, mas o São Paulo e Corinthians sim, porque se o Fluminense ganhar o seu jogo, basta que o Corinthians não ganhe, né, a sua partida para o Fluminense praticamente se garantir fora do Z4. E por que o praticamente? Porque tem o Internacional e Vitória no Beira-Rio às 6h30. Então o Fluminense também dependeria de nem Corinthians nem Vitória ganharem os seus jogos para ficar do lado de fora do Z4. E aí uma dica, tá? Vai ter um Flamengo e Atlético Paranaense amanhã à noite, que um empatezinho aí não é dos piores não, tá? Trava o Flamengo, atrapalha a vida deles, e o Atlético Paranaense fica com 32 pontos na rabeira também, e o Atlético Paranaense que entrou em parafuso, né? Então é bom ter eles por ali, por perto. Só destacando, tá? Eu falei que Thiago Silva e Marcelo não viajaram. Não viajaram também o Felipe Melo, que está suspenso, né? Esse já era certeza ali. E o outro que não viajou e não será opção no banco é John Kennedy, tá? De novo, o Mano Menezes, assim como fez em Caxias do Sul, o John Kennedy, agora aqui em Goiânia, não viajou. É carta fora do baralho. Enfim, eu acho que as pessoas dão pouca bola pro tamanho do que é um negócio desse, tá? Olha o que o John Kennedy se transformou. O cara que era o titular do Fluminense no ano passado, durante boa parte ali, quando se jogou no 4-2-4. Lesionados o Lelê, né, já está lesionado o ano inteiro, o zagueiro Ignácio e o volante Nonato. E olho nos pendurados, tá? Porque quem tomar cartão amarelo aqui não enfrenta o Cruzeiro na quinta-feira, num jogo muito importante. Dos pendurados do Fluminense, a lateral esquerda com o Diogo Barbosa, o Marcelo também tá, mas não viajou, o Thiago Silva também tá, mas não viajou, Facundo Bernal também na volância, outro titular, e o Marquinhos, que deve ficar no banco. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Ramon Abate Abel, e eu vou aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho da KTO também. Por quê? Porque o Ramon Abate Abel é um árbitro, captou final da Olimpíada, inclusive, enfim. Recentemente é um árbitro que, vai lá, de Santa Catarina, tem tido bons momentos ali, de certa maneira. Mas se você olhar o histórico dele, ele é um árbitro que normalmente os jogos com ele terminam com muitos amarelos, tá? É raro você ver um jogo apitado por ele que vai ter ali 3, 4 cartões amarelos. Então fica aí uma dica, se você quiser dar um pulo lá na KTO e tentar a sorte nisso daí, a linha de cartões amarelos ali pro jogo tá em mais de 5,5 cartões, ou seja, 6 cartões a aposta de abate, 6 cartões no jogo, pagando 1,66. Eu fui um pouquinho mais ousado, eu botei que terá 7 ou mais cartões no jogo, tá pagando 2,20, botei ali um dinheirinho nisso daí também. E outro também que eu vou recomendar é uma das que tá no Odão, o famoso Odão, né? São as odds que a KTO pega e dá uma aumentada, que é o Fluminense terminar o intervalo do jogo vencendo e terminar o jogo vencendo também. Ou seja, se o Fluminense fizer 1-0 no primeiro minuto de jogo e se esse resultado se estender até o final, essa aposta bate e tá com uma odd 4. Então, enfim, fica aí a dica. É isso, tá? Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral, e a partir das 2 da tarde vem com a gente na transmissão lá direto do Antônio Ascioli, aqui em Goiânia. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!